Olá, tudo bem? O meu nome é Bruna, eu sou uma mulher cristã vivendo em missão. Este é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos que eu postarei sem roteiro, sem uma base estruturada, apenas na base da oração e do desejo ardente de abrir o meu coração, de ir abrindo, contando testemunhando o que Deus tem feito na minha vida, uma obra do Espírito Santo no meu viver, porque verdadeiramente o Espírito Santo tem trabalhado em mim para a salvação, tem mudado a minha vida, tem mudado a direção do meu viver e eu sou muito, muito grata por isso. No primeiro vídeo, se você não assistiu ainda, volta lá, senão muitas coisas você não vai conseguir entender. No primeiro vídeo eu falo que eu conheci o Senhor na adolescência e eu tive um período que eu era muito, muito, muito apaixonada pelo Senhor, muito devotada a Deus. Mas eu falo lá que eu não fui fiel. O Senhor abençoou a minha vida, contemplou os sonhos, os desejos do meu coração. E eu simplesmente deixei, né, que as bênçãos, que tudo que o Senhor me deu e me permitiu viver, por muitos anos eu deixei que as bênçãos tivessem o meu coração, tivesse o melhor do meu tempo. E por muitos e muitos anos eu não fui fiel ao Senhor, eu não tive um relacionamento com o Espírito Santo, dando a Ele a primazia do meu viver, a prioridade do meu tempo, de todas as áreas e de todos os aspectos. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, com seu coração compassivo e tão gentil, me resgatou de mim mesma, me resgatou dos enganos do meu coração, das corrupções da minha mente, né? E me salvou, me salvou de mim mesma, porque eu estava realmente muito perdida nas minhas vaidades, no meu materialismo enfim, estava realmente muito perdida e eu conto isso lá. Quando eu me mudei para Irlanda em 2019, essa minha mudança para Irlanda com meu marido e minha filha em 2019 foi resultado de uma ação do Espírito Santo na minha vida que definitivamente, sabe, nos pegou e nos trouxe para cá, sabe? O Espírito Santo me guiou até a Irlanda para fazer uma grande obra na minha vida e na minha família. Aqui, em meio à solidão, em meio a um processo de muitas dúvidas, onde no primeiro momento, no meu primeiro ano aqui, a sensação que eu tive foi que o meu chão foi retirado, todas as coisas que eram importantes, que eram bases para mim, né, os alicerces sobre os quais eu construir a minha vida, né, e só depois que eu os perdi, que eles foram retirados de mim, que a minha vida, em questão de meses, fez assim, tudo mudou tão drasticamente, tão rapidamente. E só quando eu vi tantas e tantas coisas serem retiradas de mim, né? Tipo, como eu falei, o meu chão ser retirado, foi essa sensação que eu tive, que eu realmente tive a constatação do quanto todas aquelas coisas eram bases para minha vida, quanto todas aquelas coisas tinham o meu coração. E foi aí, né, que eu me vi realmente vulnerável, livre, pronta, vazia, digamos assim, de tudo onde eu tinha colocado, né, como eu já falei, as bases da minha vida e me segurava de alguma forma. Eu me vi livre de todas essas coisas para simplesmente, olha, Deus agora verdadeiramente é só o Senhor, só eu e o Senhor. E eu sabia, né, porque eu estava vivendo, eu já vinha de alguns anos de muita busca pelo Senhor, de muita rendição. Então eu sabia, eu não tinha dúvidas que eu não tinha vindo para cá, para Irlanda, enquanto resultado de uma desobediência, enquanto fruto de um pecado. Não, eu sabia, eu tinha plena convicção que era a mão do Espírito Santo nos guiando até a Irlanda. Então não importa o quanto aparentemente as coisas estavam parecendo, sei lá, fora de controle ou enfim, aparentemente eu estava perdendo, ou estava doendo, ou sofrendo, ou estava aparentemente sendo difícil, estava sendo desafios emocionais, psicológicos, espirituais, não importa tudo que estava acontecendo e aparentemente as coisas que eram ruins e que estavam me causando dor, tudo que estava acontecendo, porque o que importava para mim era, eu sabia que a mão do Espírito Santo me trouxe até aqui e que Deus estava fazendo algo na minha vida.
né? Eu não tinha dúvidas disso. Então eu me joguei. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, o Senhor trabalhou comigo, me dando palavras, né? Me mostrando na Bíblia, me dando palavras, falando comigo. E foi me mostrando também que essa mudança drástica aconteceria na minha vida, me deu visões, né? Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, no momento da adoração, e eu tive uma visão de um oceano, né? E eu ouvi a voz que dizia: mergulha, mergulha, vem mais fundo, mergulha. E eu lembro que eu pensei: mas eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E a voz dizia: mergulha mais fundo, eu serei o teu respirar. Simplesmente mergulha fundo e fundo, certo? E eu nunca esqueci isso. Foi uma sabe, de umas visões assim que o Senhor depois falou também comigo na palavra, muito através da vida de Elias. Enfim, várias coisas, palavras e visões também que eu tive com relação a essas mudanças que aconteceria na minha família, né? Porque nós viemos para cá a partir de questões profissionais do meu marido, né? O Senhor me preparou para isso. Então eu sabia que era o Senhor nos trazendo para cá. E no meu primeiro ano, como eu já falei, eu tive essa sensação que o chão foi retirado de mim, sabe? Foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, como eu já falei, eu tinha muita certeza que era a mão do Senhor nos conduzindo, que Ele estava no controle, que as nossas vidas estavam nas mãos dEle, que Ele estava no controle, que Ele estava fazendo algo nas nossas vidas, né? Na nossa família, no nosso viver, enquanto uma família também. E no meu primeiro ano, o Senhor me cercou muito com a convicção do amor, da bondade, da fidelidade dele. Trabalhou muito em mim, sabe? Essa questão do ser filha fez com que eu me sentisse ainda mais, sabe, amada, protegida, acolhida, sabe? Eu olhei pro Senhor: Senhor, tu és tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Definitivamente agora é só eu e ti, verdadeiramente, né? E o Senhor falou muito comigo na palavra, me deu muito estudos, né? E muito essa questão da filiação, enfim. Então eu já tinha, até pelo meu temperamento mesmo, uma personalidade muito assim, muito centrada, muito focada. E com essa coisa, sabe, de ter ainda essa reafirmação da paternidade de Deus, dessa certeza de você se sentir amada, protegida, de saber que Deus está cuidando da sua vida, sabe, de você ter ali os fundamentos da palavra com relação a isso, certo? Então, no meu primeiro ano, apesar de todas as coisas diferentes que eu fui levada a viver aqui na Irlanda, porque a gente foi para um ministério completamente diferente do que eu estava acostumada, completamente diferente, um ministério muito tradicional, que não acredita, que os dons do Espírito Santo são continuam ativos, né? Eles são cessacionistas, eles não acreditam nos dons do Espírito Santo. Então eu sabia desde o primeiro momento que ali não era, né, o meu lugar, não era o nosso lugar, mas ao mesmo tempo eu sentia o Senhor falando que era para ficar quieta, né, que era um momento, que era uma fase. E assim fiquei, né, ficamos lá por um período, né, em obediência. Em obediência o Senhor trabalhou em várias áreas, aspectos da minha vida também. Eu fui aceitando, eu fui me rendendo, me submetendo, aceitando, né, minha oração, né, constante, assim, Senhor, me faz sensível a tua voz, a tua direção. E eu entendi que era só questão de me submeter, de obedecer, de seguir na direção, mesmo que eu não entendesse, né? Eu mergulhei e eu confiava, né? Confio, né? Mas remetendo para aquele sentido, muitas coisas eu não entendia, mas Senhor, estou aqui. Eu confio que o Senhor está me conduzindo, mesmo que eu não entenda. E com essa personalidade, né? Muito forte, muito, tipo, resolvida, sabe? Enfim, e assim foi todo o primeiro ano, né? Aí, no segundo ano, que veio, quando nós voltamos, fizemos um ano aqui na Irlanda, e aí viajamos, tivemos a oportunidade de viajar para o Brasil em fevereiro, e quando retornamos do Brasil, a gente fez uma viagenzinha por aqui para comemorar o aniversário da nossa filha, e quando retornamos, começou o lockdown, né? Começou o lockdown. E a Irlanda foi um dos países que teve um dos lockdowns mais rigorosos, né? Foi realmente um lockdown intenso. A gente viveu em profundo mesmo um isolamento, de verdade, certo? E nesse processo do lockdown, foi um processo assim que o Senhor trabalhou muito na minha vida. Foi um processo assim que eu mergulhei muito
na palavra de Deus. O Senhor me deu muita sabedoria para passar por tudo isso. Graças a Deus eu te louvo, Senhor. Me deu uma fome muito grande pela palavra dele. Muito, muito grande pela palavra dele. Eu consegui ter disciplina, construir uma rotina, né, para viver essa vida isolada aqui com meu marido, com minha filha, fazendo homeschooling também, né? Minha filha sem aula e tal, e de busca muito intensa ao Senhor. E nesse processo de mergulhar muito profundamente na palavra de Deus, muito profundamente mesmo, o Senhor me quebrou. Me quebrou. Sabe você ter, porque a palavra de Deus nos fala que nós somos vasos de barro, né? Faz essa comparação, uma das comparações que faz. Somos vasos de barro, somos vasos de barro na mão do oleiro, né? Então, tendo essa figura, é essa sensação, um vaso de barro, né? E o Senhor, ele não faz reformas. O Senhor não fez uma reforma na minha vida, sabe? O Senhor pegou o vaso de barro e quebrou. Eu tive a sensação que eu fui feita sabe, retornei pro pó, sabe, fui assim, quebrada mesmo, assim, em pedacinhos, moída, em pedacinhos, retornei pro pó, fiquei no pó, assim, mas eu tinha a convicção, a certeza, estou nas mãos do oleiro, ele tá me quebrando, ele tá fazendo uma obra na minha vida, sabe, e ele me quebrou nas suas poderosas e compassiva e misericordiosa, cheia de graça e de amor, mãos, sabe, me quebrou mesmo, através do poder da palavra dele, confrontou o meu viver em muitas, muitas, muitas áreas, muitos aspectos, e me quebrou e me moeu todinha, sabe, e eu só tinha certeza, eu estou nas mãos do oleiro. E eram palavras, quanto mais eu mergulhava no estudo da palavra de Deus, e é uma coisa que eu fortemente recomendo, mergulhe na palavra de Deus. Só você, o Espírito Santo e a Bíblia, sabe? Ore e mergulhe. Foi um período que tipo assim, olha, eu não quero ler livros. Eu levei um período fora de redes sociais. Eu não quero ler livros. É só Espírito Santo, eu sei que tu está aqui, que eu estou nas tuas mãos e a tua palavra, sabe? E o Senhor me confrontou muito, como eu já falei, trabalhou muito profundamente na minha vida, mudou a minha mente. A palavra diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, né? Que vai entre a divisão de juntas e medulas, que discerne as intenções, né, da mente e do coração. A palavra do Senhor mergulha profundamente em nós, nos confronta, nos transforma, nos quebra e nos refaz. E assim, o que eu ia falar sobre a questão de encorajar, eu te encorajo, como eu já falei, desde a adolescência eu ouvia profecias, né, as pessoas dizendo que Deus tinha uma obra na minha vida, enfim. E eu mergulhei profundamente na palavra de Deus, e é nesse ponto que eu quero chegar, é encorajar você aí que está me assistindo, mergulhe na palavra de Deus, não porque você quer pregar a palavra de Deus. Eu mergulhei na palavra de Deus, não porque eu queria pregar a palavra de Deus, não era esse o meu principal objetivo. Isso seria uma consequência, certo? Se fosse realmente, verdadeiramente a vontade de Deus para minha vida, se fosse verdadeiramente esse o chamado dele para minha vida. Mas eu mergulhei na palavra de Deus porque eu falei, Senhor, eu preciso ver se cumprir em mim a tua palavra. Eu preciso ver se cumprir em mim a tua palavra. Lembra que eu falei sobre ter perdido o chão, sobre ter perdido as estruturas? Eu preciso ver se cumprir em mim o que o apóstolo Paulo diz. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu preciso ver se cumprir em mim o que o apóstolo Paulo diz. Não tenho a minha vida por preciosa. Porque o que me importa é cumprir, né, a minha carreira. Né? É viver a minha missão, é cumprir a minha carreira. Eu me vi, sabe, diante de uma realidade que eu falei, eu preciso que isso tudo
se cumpra em mim. Então eu mergulhei porque eu queria ser transformado pelaquela palavra. E quanto mais eu lia e a palavra me desafiava e me confrontava, mais o Senhor me colocava também em situações aonde eu precisava aplicar o que eu tinha recebido, trazer para a realidade o que Ele tinha me ensinado e como Ele tinha me confrontado. Com relação ao amor, com relação à paciência, com relação a enfrentar o medo, né? Porque a palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia e de autodisciplina, né? Me vendo enfrentar medos, inseguranças e falo, não, porque Deus não me deu um espírito de temor. Exemplos, coisas que estão vindo aqui na minha mente. Então eu mergulhei na palavra, como eu já disse, porque eu precisava ser transformada pelo poder da palavra de Deus. E como eu já falei, o Senhor me quebrou, me moeu, me confrontou, e eu sabia que eu estava ali só o pó nas mãos do oleiro. Em meio a todo esse processo aí, né, de quase 2 anos, 1 ano e pouco depois, eu comecei a sentir essa direção do Senhor, porque nós estávamos ainda aqui no lockdown. Eu já tinha vivido muitas coisas na presença de Deus. Eu ainda não tinha encontrado, porque eu vim para a Irlanda acreditando que o Senhor, porque ainda no Brasil o Senhor tinha falado comigo naquela passagem de Elias, né, quando ele fala para Elias retornar, e ele diz para Elias que Elias iria encontrar os que não tinham se rendido a Baal, os que não tinham beijado Baal, né? E quando eu estava no Brasil, me preparando para vir para cá, o Senhor falou comigo nessa palavra, né, que eu encontraria pessoas, né, que estariam em sintonia com o chamado, o que Ele tinha ardendo no meu coração. E até então eu não tinha encontrado. Eu tinha amigos cristãos, né, eu tinha conhecido alguns ministérios, mas eu sabia dentro de mim que eu não tinha ainda encontrado, sabe, as pessoas que o Senhor me levaria a estar conectado, para o estar servindo, fazendo parte de uma obra específica. E eu segui acreditando que isso iria acontecer, né? E estávamos em lockdown, enfim, e eu comecei a acreditar que era uma direção do Espírito Santo. Eu vim para a internet. Eu estava sem rede social, porque, como eu falei, eu passei um período off, né, focada no que eu acreditei que Deus tinha para falar para mim, para fazer comigo, para fazer na minha vida. Eu mergulhei nisso. Eu comecei a acreditar que eu tinha que vir para a rede social. E isso foi já do meio para o fim de 2020, já perto do fim de 2020, quando eu comecei a postar no Instagram e aqui no YouTube. E aí, o que acontece? Eu falei no meu primeiro vídeo que essa questão que no primeiro vídeo eu falei muito especificamente sobre vaidades femininas, são áreas, uma área específica da minha vida que o Senhor foi trabalhando em mim, como eu falei no primeiro vídeo, lentamente, né, aos poucos, me mostrando, me levando a refletir, falando comigo na palavra, né, me levando também a conhecer pessoas, a observar, a repensar, porque tem muitas coisas também que são culturais no Brasil. No Brasil nós somos muito vaidosos, nós temos essa cultura da sensualidade, isso está muito entranhado na igreja, na cultura cristã também. A sensualidade está tão entranhada na mente das pessoas que as pessoas nem percebem mais, sabe? Isso é algo muito sério. Eu tenho plena convicção que o Senhor está levantando pessoas para anunciar isso, sabe? Para chamar os seus ao arrependimento, para chamar os seus a repensar essa questão da cultura da sensualidade. Isso não é só em mulher, isso é em homem também. Isso é algo muito sério, sabe? Isso é obra da carne, isso é querer se parecer com o mundo. Enfim, o Senhor já vinha trabalhando essas coisas na minha vida. E eu falei lá no vídeo, no primeiro, né, sobre essa questão da vaidade, que quando eu comecei a fazer os vídeos, o Senhor foi muito claro, né, com relação a direções, né, de desapego da questão da imagem. Eu falei lá que a gente tem uma preocupação com a projeção da nossa imagem, né? Com a projeção da nossa imagem física, né?
E lembra que uma das palavras que eu falei que eu precisava ver se cumprir na minha vida, não tenho a minha vida por preciosa? Quando eu comecei a fazer os vídeos para a internet, postar na internet, foi uma das formas, né, através da qual o Senhor trabalhou na minha vida isso, né? Porque quando você se expõe, porque eu era uma pessoa que anos atrás eu tinha vergonha de evangelizar as pessoas, eu não assumia assim a minha fé, né? Então essa coisa de vá para a rede social, se exponha, sabe? Foi muito ver isso se cumprir na minha vida. Não tenho a minha vida por preciosa, não estou preocupada, estou me desfazendo dessa questão da imagem. Porque se eu digo, porque o verso que eu tenho no meu Facebook é: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso que isso seja verdade. Então não é preocupada que Bruna pareça bonita, que Bruna pareça moderna, que Bruna pareça legal, que Bruna pareça inteligente. É o que tu quer, Espírito Santo. Como que tu quer aparecer através da minha vida, do meu viver? Como que tu quer glorificar o teu nome através do meu viver? E nisso o Senhor foi me moldando em várias áreas, em vários aspectos. No meu primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo: não se pode servir a dois senhores. Uma fala de Jesus que ele fala sobre não servir a dois senhores, que o outro senhor, no caso, é o dinheiro, né? As riquezas, Mamon. Daí eu uso essa fala de Jesus. E lá eu conto o testemunho sobre questão de intelecto, né? A minha conversão nessa área também. Eu conto, eu tinha vários livros, porque eu sou da área de humanas, eu fiz faculdade de história. E que uma das coisas, quando eu tomei uma decisão, né, de me submeter ao Senhor, de entender que eu precisava muito mudar a minha mente, renunciar, né, aos padrões intelectuais do mundo que eu tinha permitido entrar na minha mente, que isso precisava ser purificado, né? Eu comento isso no meu primeiro vídeo, porque foi algo muito profundo que o Senhor trabalhou na minha vida, me desapegar dessas coisas. E no segundo vídeo, o segundo vídeo que eu postei aqui, eu não me lembro exatamente se é o segundo vídeo que eu postei aqui, eu vou deixar o link. Eu falo sobre a santificação, que foi uma palavra muito forte, foi algo muito forte que o Senhor falou comigo, sobre a santificação, sobre o se santificar por inteiro, corpo, alma e espírito. E eu levei muito tempo falando isso sobre santificação. E do ano passado pra cá, né, de 2021 para 2022, que é o que eu conto no primeiro vídeo aqui que eu falo sobre vaidades femininas, o Senhor veio mais especificamente sobre como externalizar isso. Que aí vem o testemunho do meu cabelo, a retirada total e completa de cores no rosto, né, e de adornos, certo? Que pra mim, faz parte dessa jornada, sabe? Do não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não tenho a minha vida preciosa, porque o que me importa é cumprir a minha missão, né? É seguir para o alvo. Não pensem em vocês que, né, que tá completo, que estou perfeita, que tá completa. Tô tudo aqui citando o apóstolo Paulo, tá? Mas esquecendo o que para trás ficou, eu prossigo para o alvo. Então é isso, eu vou parar aqui, porque eu tô acompanhando o tempo, já tá longo de novo o vídeo. É como eu falei, eu tô fazendo vídeos sem roteiros, apenas abrindo o meu coração e testemunhando o que o Senhor tem feito na minha vida. E senti de dar uma continuidade, né, fazendo um resumão. Prometo que eu vou voltar com vídeos menores, falando coisas mais específicas. Preciso contar o testemunho do meu cabelo. Eu vou contar também uma experiência que eu vivi com relação a essa questão do adorno. E mais uma vez, né, para deixar claro que essa é a minha história. Essa é a minha jornada de submissão, de rendição, de santificação, de libertação, né? E em meio a isso tudo, eu sinto a minha mente tão forte, eu sinto o meu espírito tão livre, eu me sinto tão conectada com o Espírito Santo, eu me sinto tão mais livre, desapegada para o amar, para o adorar, para o servir. Eu sinto o céu tão mais perto, tão mais perto. É muito bom. Eu sou muito grata, porque eu sei que eu não tinha como ter mudado tanto, me desapegado de tantas coisas, mudado tanto. Eu sei que isso não tem como ter sido um fruto da minha imaginação, a obra da minha cabeça, eu ter mudado a direção da minha vida. Portanto, eu louvo a Deus pela obra que Ele tem feito no meu viver, por o quanto Ele tem sido paciente, cheio de misericórdia,
cheio de gentileza, tão compassivo, tão longânimo, para me ensinar, para me dar a direção. Eu louvo a Deus porque Ele tem feito uma obra de salvação na minha vida. E eu espero que de alguma forma que eu tenha vivido, o que eu estou vivendo, possa te abençoar, te encorajar e te aproximar de Deus, tá bom? Enfim, que Deus te abençoe.